aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Matéria nova, a gente estava estudando até o último vídeo, nós estudamos sobre os estados, os estados, as regiões do Brasil. Dessa vez a gente vai começar a estudar um pouco mais a fundo o Brasil, a gente vai começar conhecendo as cidades do Brasil. Vamos estudar todas as cidades? Não, nós vamos estudar as características das cidades do Brasil. Para começarmos, nós temos que entender alguns conceitos, então você abre na página 184 do livro, que a gente vai começar a olhar. Na página 184 está escrito Brasil, país urbano. O que isso significa? Significa o que está nesse quadro aqui do lado, nesse gráfico. Significa que o Brasil é um país onde a maioria da população vive em zonas urbanas, certo? Você não sabe o que é zonas urbanas. Zona urbana, basicamente, são as zonas de cidades. É um erro a gente falar no nosso dia a dia que Brusque é uma cidade, ou que Itajaí é uma cidade, ou que Blumenau é uma cidade. Eles são municípios. Cidade é a parte urbana, a parte onde tem casas próximas umas das outras, prédios onde está a administração pública, como a prefeitura. E a outra parte do município é a zona rural, onde ficam as fazendas, os sítios e as áreas florestadas também. Você nota que o Brasil vem de um crescimento de 1960 para cá, aqui no gráfico ao lado e também na página 184, eu estou olhando para cá, porque aqui eu consigo ver a página 184 com mais clareza, né? Que o Brasil ele passa 32 milhões vivendo na zona urbana e 39 milhões vivendo na zona rural em 1960 para 196 milhões de pessoas vivendo na zona urbana até 2030 e apenas 27 milhões de pessoas vivendo na zona rural. Isso quer dizer que o Brasil é um país urbano, um país onde a maioria das pessoas, a gente está falando de 90% das pessoas, vivem na zona urbana, vivem nas cidades, nos grandes aglomerados de pessoas. Se você nós voltar lá antes da pandemia, eu expliquei isso antes da pandemia, olha só. Na unidade 2, analisamos o processo de povoamento do território brasileiro. Eu comecei antes da pandemia, continuei durante a pandemia. Vimos que durante o período colonial, a fundação de vilas e cidades brasileiras esteve diretamente relacionada às principais atividades econômicas desenvolvidas. Os primeiros núcleos urbanos fundados no litoral durante o século XVI garantiam o comércio do pau-brasil e da cana-de-açúcar para a Europa e protegiam o território dos invasores estrangeiros. A partir do século XVII, ao longo do século XVIII, a exploração de metais preciosos estimulou o processo de ocupação no interior. Durante o século XIX e meados do século XX, grande parte da população brasileira ainda vivia no campo, ou seja, mais da metade da população brasileira vivia no campo até 1960, 1970, e isso começou a virar. E vamos explicar por que começou a virar. As cidades brasileiras começaram a apresentar maior crescimento a partir dos anos 1940. Ali começa o crescimento, que vira a chavinha depois de 1960. Mas começa a crescer as cidades em 1940. Por quê? Com a expansão da atividade industrial, que gerava mais emprego, isso aconteceu um intenso processo de urbanização. Urbanização é quando a zona urbana cresce mais do que a zona rural, quando a zona urbana passa a crescer muito. O processo de surgimento de novas cidades e de expansão física e populacional de cidades já existentes, ou seja, surgem cidades novas, surgem áreas urbanas novas e crescem as que já existem, ele é recente no Brasil. Para você ter uma ideia, isso ocorreu na Inglaterra em 1780, nos Estados Unidos por volta de 1820, na Europa inteira por volta de 1860, 1870, no Brasil apenas por volta de 1940. E por mais que pareça, em países muito pobres, principalmente na África e na Ásia, isso nem ocorreu ainda. O Brasil se tornou um país predominantemente urbano nos anos 1970, como eu falei para vocês, quando a população brasileira passa a morar muito mais na zona urbana do que na zona rural. Quando a população urbana superou a população rural, né? Rede urbana brasileira, página 185. No Brasil, existem 5.570 cidades diferentes. São mais... Cara, é muita cidade, é muito município. De diferentes tamanhos, que estão espalhadas
pelo território nacional e fazem parte de uma ampla rede urbana. É um conjunto de cidades interligados, umas às outras por meio de sistemas de transporte, rodovia, aeroporto, porto, ferrovia, hidrovia, ligada de uma maneira que você pode sair de uma e chegar em outra. E de comunicações, como telefonia, internet, televisão, rádio, ou seja, você consegue se comunicar com qualquer cidade do Brasil através desses métodos, principalmente internet hoje em dia, obviamente, pelos quais fluem pessoas, mercadorias, serviços, informações, onde flui tudo, né? Onde eu posso sair de Itajaí, de Brusque, vou para São Paulo, para Princesa de Solimões, no Amazonas, posso ir para Itapipoca, no Ceará, ou posso ir para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Você consegue. Você consegue não apenas ir, mas como se comunicar com as pessoas de lá através da rede de transporte e também da rede de comunicação. Na rede urbana brasileira é uma hierarquia entre as cidades, ou seja, elas são classificadas de acordo com a força econômica e com a influência que exercem sobre outras cidades, certo? Aí a gente vai entender essa hierarquia já na página 185. O significado e a importância que as cidades assumem na rede urbana definem uma hierarquia urbana. Sim, existem cidades mais importantes do que outras, e elas se interligam, elas são ligadas umas às outras. Observe o esquema. Eu desapareci. Você está vendo o esquema, que é o mesmo da página 186. Você está vendo esse esquema, né? E esse esquema você consegue entender, consegue ver toda a rede urbana brasileira de uma maneira muito simples. No topo, as mais importantes, grande metrópole nacional ou metrópole global. No Brasil nós temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, essa sombrinha que está tendo ali é a sombra da cidade de São Paulo. Destaque-se no espaço mundial e nacional pela força econômica que apresenta e pelos serviços que oferece. A cidade de São Paulo é a mais importante do Brasil. Eu costumo falar que todo o dinheiro do Brasil passa de uma maneira ou de outra pela cidade de São Paulo, através de bancos, de empresas. Uma hora esse dinheiro vai passar por São Paulo, de tamanha importância dessa cidade. E do Rio de Janeiro também, devido também muito pela comunicação, né? Afinal, a maior rede de televisão do Brasil é do Rio de Janeiro, que é a Rede Globo. A Rede Globo é a terceira maior rede de televisão do mundo, para você ter uma ideia. Continuando, nós temos a metrópole nacional. Sua área de influência ultrapassa a região onde ela está localizada. O exemplo que o livro usa é a cidade de Brasília, que é a capital. Ou seja, coisas que acontecem em Brasília, ela influencia todo o Brasil. As nossas leis, por exemplo, o nosso presidente vive lá, os nossos deputados e senadores vivem lá, nossos ministros vivem lá. E as leis que eles fazem lá e as normas que eles fazem lá influenciam em todo o país. Por isso ela é uma metrópole nacional. Professor, existem outras metrópoles nacionais no Brasil? Sim, eu diria que Salvador, eu diria que Belo Horizonte, coisas que estão lá, elas influenciam em todo o Brasil. Eu diria, tem outras, mas a gente não vai entrar no caso, não vou falar todas. Metrópole, pode ver que tem metrópole, grande metrópole nacional, ou metrópole global, metrópole nacional e agora só metrópole. Sua influência é restrita à região geográfica onde ela está localizada, ou seja, ela praticamente não ultrapassa os limites do seu estado, e se ultrapassa o limite do seu estado é apenas nas cidades muito próximas. A nossa metrópole mais próxima que nós temos é Curitiba. Nós temos Curitiba e Porto Alegre como as grandes metrópoles aqui do sul, grande metrópole só São Paulo e só Rio. Né? As metrópoles do sul são Curitiba e Porto Alegre. Você tem outras metrópoles como Fortaleza, como Goiânia, enfim, outras capitais. Normalmente as capitais do Brasil são metrópoles, né? E não todas. Florianópolis não é uma metrópole. Então você olha ali, inclusive a sombrinha que está aparecendo aqui na tela é da cidade de Curitiba. Então você tem uma metrópole que ela até exerce uma certa influência, ela tem uma certa influência na rede de transporte, ela tem uma certa importância, mas ela não ultrapassa o país, ela mal ultrapassa o estado. Capital regional exerce influência no âmbito regional,
ou na UF, ou seja, unidade federativa, dentro do estado onde está localizado, sendo referência para serviços e atividades de diversos municípios vizinhos. Capital regional, a capital regional de Santa Catarina é Florianópolis, e você tem outras capitais regionais que a capital regional é mais ou menos uma metrópole menor, ela exerce uma certa influência, mas menor. Em Santa Catarina nós temos duas capitais regionais, que são, na verdade, três capitais regionais, né? Uma, ela fica entre centro, subregional e capital, mas eu considero ela capital regional. Nós temos Joinville, que influencia toda a parte norte de Santa Catarina, Florianópolis, que influencia toda Santa Catarina, e também a cidade de Chapecó, que influencia toda a região oeste de Santa Catarina, que são cidades maiores. Como é que eu identifico uma capital regional? É aquela cidade de referência, né? Quando você precisa de um médico, por exemplo, você vai para a capital regional. Quando você precisa de algo diferente, algo um pouco mais complexo, você vai acabar indo para essa capital regional. Além do capital regional, nós temos os centros subregionais. Tem área de atuação reduzida, relacionando-se com as cidades próximas e com as metrópoles nacionais. Aqui perto, né, nós temos duas capitais regionais, centros subregionais muito claros, que são Itajaí e Blumenau. Itajaí pela sua rede de transporte, por causa do porto, toda a importação e exportação da região, praticamente do Vale do Itajaí, é toda feita por Itajaí. Grande parte da exportação de Santa Catarina e até de outros estados é feita por Itajaí. Então, Itajaí ela tem uma certa influência ela é uma referência no transporte. Blumenau é uma referência em serviços. Quando você precisa de um especialista médico, por exemplo, você vai encontrar muito mais fácil em Blumenau. Quando você precisa de algo um pouco mais complexo, você acha em Blumenau. Por isso que ela é uma centro subregional. E Brusque, professor, é só um município. Brusque ela não se classifica dentro dessa hierarquia. Ela está no último patamar da hierarquia? Não, porque aí você tem cidades cidades subregionais, tá? Tem mais para baixo nessa hierarquia. E Brusque ela não está no último, ela está no penúltimo, que exerce uma certa influência nas cidades que fazem fronteira, fazem divisa, mas que não exerce sobre grandes cidades. Brusque exerce influência sobre quem? Botuverá, Nova Trento, Guabiruba, mas não vai exercer influência sobre Gaspar, que é uma cidade um pouco maior, sobre Blumenau, ou Itajaí, ou Camboriú, são cidades que também fazem fronteira com Brusque. Então, você tem essas diferenças. Aí, no mais baixo escalão das cidades, são cidades pequenas, como Guabiruba, Nova Trento, Botuverá, e cidades até menores que existem. Certo? Olha só. As metrópoles, que incluem diferentes classificações, são as principais cidades dessa hierarquia, em razão da população e da importância econômica. As influências das metrópoles estendem-se por vastas áreas, concentrando infraestrutura e serviços que muitas vezes não são encontrados nas demais cidades, como complexos hospitalares, centro de pesquisa científica, aeroportos internacionais, instituições financeiras, como bancos. Cara, tem cidade que não tem banco. Comércios especializados, grandes eventos culturais, e etc. No passado, quando um morador de uma pequena cidade precisava adquirir determinado produto ou consultar um médico especializado, era necessário deslocar para uma cidade maior. Caso não encontrasse na cidade, os produtos e serviços procurados tinham que seguir por uma maior ainda. Isso ocorre até hoje, só que em menor escala. Atualmente, com o avanço dos meios de comunicação e de transporte, a relação entre as cidades acontece necessariamente conforme a hierarquia. Em geral, elas se relacionam com outras formas, direta, qualquer que seja a sua classificação. Um morador de uma pequena cidade pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais, ou realizar operações bancárias, por exemplo, através do aplicativo do celular. É possível também morar em uma pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Toda escola tem um professor que mora em Guabiruba. Eu morei em Itajaí e trabalhei em Brusque já. Também já fiz o contrário, morei em Brusque, trabalhei em Itajaí. Então, devido a essas redes de comunicação e também os métodos de rede de transporte, tudo ficou muito mais, entre aspas, perto. Muito mais fácil pegar um carro ou um ônibus e sair de uma cidade para outra, né? Principalmente quando as cidades são próximas. Então essa hierarquia deu uma quebrada. Sabe o que uma coisa que eu acho legal? Olha como as cidades elas se
elas se interligam, né? Eu vou dar um exemplo de uma empresa muito grande que ela vende roupas para o mundo inteiro, que vocês conhecem como Hering. A Hering é uma das maiores empresas do mundo quando se fala em roupa, né? Ela fabrica para várias empresas. E a Hering, ela tem a sua fábrica em Blumenau. Temos uma cidade. O tecido produzido, que é produzido, que a Hering utiliza para produzir suas roupas, é feito em Brusque. Só que quando ela vai mandar sua roupa para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão ou para a Rússia, ela manda pelo porto de Itajaí. Viu como essas cidades se ligaram sobre uma mesma empresa? A Hering pode ter funcionários em Itajaí, um funcionário em Brusque, funcionários em Blumenau. Isso tudo esse é um exemplo. A gente pode usar vários outros exemplos, como, por exemplo, quando você quer comprar um celular. Olha só, os celulares da Samsung eu não lembro, da Motorola, eu tenho mais certeza na Motorola. Os celulares da Motorola, eles vêm da China para o Brasil através do porto de Belém, no Pará. Em Belém, ele vai até a cidade de Manaus, no Amazonas, onde ele é montado numa fábrica. De Manaus, ele volta, ele pega um navio e vem até Itajaí. De Itajaí, ele pega um carro, um caminhão, um ônibus, sei lá, e vem até Brusque. E você compra seu celular. Ou pode ser diferente. Você pode pegar. Olha só, pode ir muito mais longe. Vai para Belém, as peças de Belém vai para Manaus, é montado. De Manaus vai para Santos. Ó, Belém, Manaus, Santos. De Santos, ele vai para uma loja em São Paulo. São 4 cidades. Aí você entra no site de uma loja, sei lá, vamos pensar numa aqui. Da Fast Shop, que fica no Rio de Janeiro. Você compra esse celular. Esse celular que estava em São Paulo, na loja da Fast Shop de São Paulo, mas o site fica no Rio. Deu pra entender? A loja, você vai na loja comprar, mas o site fica no Rio de Janeiro. Os caras que cuidam no site ficam lá no Rio de Janeiro. Esse cara manda, foi pedir no celular lá para Brusque. O cara de São Paulo manda para Brusque. 6 cidades brasileiras envolvidas na venda de um celular. Isso ocorre de diversos modos. Eu usei produtos como exemplo, a gente pode usar um médico como exemplo. Beleza? Só para mostrar para vocês como as cidades elas se comunicam e você faz parte dessa comunicação. Na página 185, que eu falei aqui ali tem a cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais. Vimos que a Serra da Saudade, localizada no estado de Minas Gerais, é o município que tem a menor população do país e conta com apenas 2 escolas municipais. Quando os estudantes ficam mais velhos, geralmente se dirigem a outras cidades para prosseguir os estudos. Ou seja, sabe o ensino médio, terceirão, ensino médio, lá, primeiro, segundo e terceiro ano? Não tem em Serra da Saudade. De tão pequenininha que ela é. Não tem, a cidade não tem uma escola. Então ela vai para outra cidade. Escola é um serviço, não é um produto. Você não compra uma escola para estudar. Então é um serviço. Para prosseguir os estudos, podemos dizer, portanto, que Serra da Saudade ocupa o último nível na hierarquia urbana, pois depende de serviços oferecidos por outras cidades, como escolas e universidades, por exemplo. Por isso que Brusque está acima desse último. Brusque tem universidade, tem escola, enfim. As margens de outras cidades mineiras e a posição que elas ocupam na hierarquia urbana. Aqui embaixo, desapareci de novo. Né? É legal desaparecer. Vamos lá. Nós temos Belo Horizonte, Minas Gerais, que é uma metrópole com população estimada em 2,5 milhões, é uma metrópole nacional. Exerce influência sobre grande parte dos municípios de Minas Gerais, concentrando variados serviços. Nós temos Divinópolis, em Minas Gerais, capital regional, com população de cerca de 236 mil habitantes, um pouco menor que Blumenau, mais ou menos o mesmo tamanho, um pouco menor. Em 2018, exerce influência sobre cidades do entorno, como Bom Despacho e Serra da Saudade. Os alunos saem de Serra da Saudade para Divinópolis estudar. Então você vê a hierarquia em Minas. Você tem Belo Horizonte no topo, olha eu de novo, Você tem Belo Horizonte no topo. Você tem Divinópolis logo abaixo. E por último, você tem a cidade de Serra da Saudade. Né? Bom Despacho pode ficar no meio entre Serra da Saudade e Divinópolis. Serra da Saudade pode ter escola. Já melhora o negócio aqui. Hierarquia urbana é um pouco complicado, mas eu acho que deu para entender. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Então, façam tudo que eu peço no Moodle. Estudem bastante e até a próxima.